Se o Instituto do Juiz das Garantias realmente vier a entrar em vigor, nós teremos uma grande mudança de paradigma. De um juiz prevento, nós passaremos a ter um juiz impedido. Portanto, a partir de agora, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a prevenção no processo penal. Como que funciona nosso processo penal antes da existência de um juiz de garantias? Bom, conforme o nosso processo penal, lá nos artigos 83 e 75, parágrafo único, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, toda vez que estiver ali competência em determinado feito 2 ou mais juízes, ficará prevento aquele que já tiver tomado alguma medida decisória, já tiver praticado algum ato jurisdicional, não importando se é anterior ao oferecimento da peça acusatória. Ou seja, se o juiz, então, já atua na fase investigatória, no inquérito policial ou num PIC, tomando aí alguma decisão jurisdicional, esse juiz já vai ficar automaticamente prevento para o curso da ação penal. Então, aquele inquérito, ele não vai ser distribuído para qualquer juiz criminal que tenha competência naquele feito. Haverá já uma preferência, uma prevenção. Essa regra de prevenção serve o quê? Para garantir a figura do juiz natural. Então, aquele juiz que já tiver atuado na fase investigatória, ele também vai atuar na fase processual. Ocorrerá uma prevenção. Prevenir vem de antes, tomar conhecimento de alguma coisa antes, previamente. E o nosso sistema processual entende que aquele juiz que já atuou na fase investigatória, ele já está mais familiarizado ali com os fatos, ele já é o juiz natural da causa. E por isso é que o processo vai ter que prosseguir com a presença ali do mesmo juiz. Então, esse é o Instituto da Prevenção que hoje vigora no nosso processo penal. Eu vou mostrar para vocês os dispositivos e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que vai mudar essa mentalidade com o juiz das garantias. Porque o juiz que atuou na fase investigatória, ao invés de ficar prevento para a ação penal, ele vai ficar impedido de atuar na ação penal. Então, acompanhem aqui comigo nos slides os dispositivos, né, que temos hoje no nosso Código de Processo Penal. Vamos começar analisando o artigo 83 do CPP. Verificar se há competência por prevenção toda vez que concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, aqui, esse dispositivo, ele está falando que quando 2 ou mais juízes têm competência para a causa, aquele que se manifestou antes em alguma decisão com caráter aí jurisdicional, ele já está prevento para ação penal. Então, ainda que socorra na fase investigatória, porque no final do dispositivo diz, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. E temos um outro dispositivo que traz essa mesma regra, que é o artigo 75 do Código de Processo Penal. No caput, ele começa falando que a competência vai se fixar pela distribuição. Então, a regra, né, primordial é a precedência da distribuição. Nesse caso, que houver mais de um juiz competente para a causa. Claro, a prevenção é quando tem mais de um juiz competente para a mesma causa, porque se só tiver um juiz, esse juiz é que vai receber a causa. Aí entram aí em jogo todas aquelas regrinhas que vocês aprenderam já de competência. Agora, prestem atenção aqui no parágrafo único do artigo 75. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança
ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a da ação penal. Então, aqui, todas as vezes que o juiz atuar ali na fase investigatória como garantidor dos direitos fundamentais, tomando decisões aí com caráter jurisdicional, então essa manifestação do magistrado, ela tem que ter uma carga decisória, ele vai ficar prevento depois para ação penal. E que tipos de decisões são essas? São essas mencionadas aqui no artigo 75, parágrafo único. É o caso da concessão de fiança, é o caso da decretação de prisão preventiva ou também de prisão temporária, ou também é o caso, gente, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou em prisão temporária. Por interpretação extensiva, também podemos abranger aqui a concessão daquelas medidas cautelares alternativas à prisão. Também se inclui aqui a decisão do juiz nos pedidos de medidas assecuratórias, como é o caso de uma busca e apreensão, de uma interceptação telefônica, da quebra de um sigilo bancário. Então, todas essas situações vão fazer com que aquele magistrado fique prevento para ação penal. O mesmo juiz que atuou na fase investigatória, ele também vai atuar depois na ação penal. Assim vai se assegurar o juiz natural da causa, e a interpretação aqui é que esse juiz que já teve aquele primeiro contato com a investigação, já decidindo esses tipos de medidas, ele já teria mais conhecimento dos fatos, estaria mais apto depois para julgar o mérito lá na ação penal. Então, aqui nós temos essa mentalidade que vigora hoje no nosso CPP, que o juiz da fase investigatória ficaria prevento depois para a ação principal. Acompanhe também comigo aqui na tela a opinião de Spínola Filho sobre esse assunto. A realização de qualquer ato processual, a determinação de qualquer medida relativa ao processo, que os juízes da mesma jurisdição, com igual competência, praticarão naturalmente, precedendo a distribuição, veda a posterior distribuição da ação penal, porque já se firmou previamente a competência do juízo. Então, nesses casos em que o juiz já atuou aí fazendo alguma decisão com caráter jurisdicional, não tem distribuição para algum outro juiz. Aquele inquérito policial, aquele PIC, ou seja, aquele procedimento investigatório, ele vai ser distribuído automaticamente para o mesmo juiz que já estava atuando ali na fase investigatória. Olhem só que interessante, então, a prevenção, ela serve como um critério de desempate entre juízes que têm a mesma competência para aquela causa. Então, não precisa mais distribuir aquela investigação, ela já vai automaticamente pingar naquele mesmo juiz que já estava atuando na fase investigatória. Acompanhem agora comigo o artigo 3º-D do CPP, que no momento está com a eficácia suspensa. Se ele vier a entrar em vigor, então, vai haver uma mudança de paradigma, vai mudar toda essa lógica que eu estava explicando para vocês. Conforme o dispositivo, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Gostaria de destacar que essa remissão aos artigos 4º e 5º está errada. Na verdade, a remissão é ao próprio artigo 3º, nas outras letras, porque ali é que estão as competências do juiz das garantias. Dentro dessas competências se insere todas aquelas decisões que eu estava até agora falando para vocês. Aqueles atos praticados pelo juiz com caráter decisório, atos jurisdicionais.
Então, se o juiz, na fase investigatória, praticou qualquer um desses atos das competências do juiz das garantias, ele vai ficar impedido de funcionar no processo. Então, não teremos mais a prevenção desse magistrado. Serão juízes diferentes atuando na fase investigatória e na fase processual. A lógica que está por trás dessa mudança é que esse juiz que tinha atuado na fase investigatória, ele já estaria contaminado para julgar o mérito da fase processual. Segundo os juristas que defendem aí o juiz das garantias, eles entendem que o juiz, ao ter prévio contato ali com os fatos na fase investigatória, ele já teria formado um pré-julgamento sobre aquele réu. Ou seja, ele já estaria ali contaminado, porque se na fase investigatória ele já reconheceu, por exemplo, os indícios de autoria e a prova da materialidade em relação àquele investigado, ele já teria uma tendência em condenar o réu lá na fase processual. Então, ele já estaria contaminado, esse contato prévio com os fatos feriria a sua imparcialidade e, consequentemente, haveria uma ofensa ao sistema acusatório. Então, aquele magistrado que atuou na fase investigatória, além de trazer consigo, na fase processual, a ideia de que já existem indícios contra aquele investigado, ele também dificilmente reconheceria alguma falha sua na fase investigatória e que a tendência seria confirmar todo aquele seu trabalho também lá na fase processual. Então, esses são os fundamentos para essa mudança aí de lógica, mudança de paradigma que eu venho explicando para vocês. Toda essa lógica em relação ao artigo 3º-D do CPP, ela parece especulativa, porque ela induz a ideia de que todo magistrado estaria contaminado, que todo magistrado que teve acesso à fase investigatória já iria condenar o investigado lá na fase processual. Nós sabemos que isso não é verdade. Em primeiro lugar, há vários pedidos aí de medidas assecuratórias, de prisões, lá na fase investigatória, que simplesmente não são atendidas pelo magistrado. Não é todo pedido que o juiz vai deferir, existem vários pedidos feitos pelo delegado, pelo Ministério Público, que são negados. E ainda que esse juiz ele tenha concordado com aqueles pedidos, muitas vezes aquelas medidas ali acabam trazendo o quê? Elementos, indícios da inocência daquele acusado. Então, não parece verdadeira essa premissa de que o juiz que atuou na fase investigatória, ele já vai condenar na fase processual. Até porque cautelar e mérito não se confundem. Assim como elementos de informação e provas não têm o mesmo valor. Muitas vezes, aqueles elementos de informação não se confirmam em juízo. Então, são vários casos em que o réu vem a ser absolvido. Então, fica parecendo que esse artigo 3º-D, ele tem uma premissa falsa de que todo juiz que atuou na fase investigatória já vai condenar o réu na fase processual. E nós sabemos que isso é muito relativo, vai depender muito daquelas provas que vão ser colhidas lá na fase processual. E que toda decisão do juiz, seja de absolvição ou de condenação, ela tem que ser devidamente fundamentada de acordo com aquelas provas que foram ali produzidas em juízo. Então, o eventual atendimento do juiz quanto a medidas cautelares, medidas assecuratórias, ali na fase pré-processual, não significa adiantamento relativo ao mérito. Cautelar e mérito não se confundem. E muitas das vezes, aquilo que foi apurado como indícios, elementos de informação na fase investigatória, não se confirma em juízo, o que acaba levando à absolvição do réu. Como bem lembrado pelo juiz federal William Bowman,
uma cautelar deferida em desfavor do investigado, por exemplo, pode resultar como consequência na incontestável revelação de sua inocência. E essa circunstância conduzirá invariavelmente à absolvição. Então, justamente, ele está demonstrando aquilo que eu mencionei, que o fato de o juiz ele ter deferido uma cautelar em desfavor do investigado, isso não significa que vai ser revelado ali que o réu é culpado. Pode ser que se revele o contrário, que ele é inocente. E aí, consequentemente, ele vai ter aí em seu benefício uma absolvição. Então, fica parecendo que todas as vezes que for decretada uma medida cautelar, ela já vai direcionar para a culpa do réu. Isso não é verdade. Pode ser que aquilo ajude o réu, beneficie o réu, mostre que ele não tem nenhum envolvimento com aqueles fatos. Então, esse comentário do juiz é bastante interessante. Outra coisa que eu quero destacar é que essa retórica de que haveria uma vinculação psicológica do magistrado da fase investigatória lá na fase processual não está levando em consideração as situações em que o juiz não defere as medidas cautelares requeridas pela polícia ou pelo Ministério Público. Também não está levando em consideração várias situações em que é o mesmo juiz que também não recebe a denúncia, ou então o juiz que profere uma absolvição sumária. Então, não necessariamente aquele juiz que atuou na fase investigatória já vai necessariamente receber aquela peça acusatória. Pode ser que isso não se verifique. E quem atua aí na prática sabe que muitas vezes isso não se verifica. Outro ponto que eu quero destacar é que lá no curso do processo penal também é possível que o juiz defira medidas cautelares. E caso isso aconteça, esse mesmo juiz é que vai decidir o mérito. Ou seja, o fato dele ter deferido medidas cautelares dentro da ação penal não vai afastá-lo de dar a sentença, de julgar o mérito. Então, qual seria a lógica, a diferença dele deferir essas medidas cautelares na fase investigatória ou dele deferir essas medidas cautelares na fase processual? Se a gente for adotar, então, toda essa premissa que existe no artigo 3º-D do CPP, então também teria que afastar todo aquele magistrado que deferisse medidas cautelares no curso da ação penal, porque se for assim, ele também estaria contaminado para julgar a ação. Então, esse argumento parece frágil, se você considerar que o fato dele deferir uma medida cautelar não significa que ele já vai ter um pré-julgamento ali da causa. A lógica desse novo sistema por parte do legislador abre aí, então, uma pecha de parcialidade sobre todas as decisões judiciais que antecederam esse novo regramento. Então, se nós formos considerar abstratamente que todo juiz que atua na fase investigatória vai estar contaminado para a fase processual, então todas as decisões que existiram até hoje também teriam sido o quê? Parciais. Então, vão surgir teses e mais teses nos tribunais pedindo a retroação dos efeitos do artigo 3º-D para todas aquelas causas que aconteceram antes da vigência do dispositivo. E é claro que não é verdade que todo juiz, de forma abstrata, já tem aí, já está contaminado para a fase processual. Os casos concretos nos demonstram isso. Se fosse assim, não existiria nenhum tipo de absolvição ao final do curso de um processo penal. A imparcialidade é uma qualidade do magistrado que já vem assegurada no nosso regramento constitucional e processual penal. Nós já temos aí vários dispositivos que visam resguardar essa imparcialidade. Nós já temos a distribuição de processos, existe o Instituto da Suspeição e do Impedimento. E se houver infringência dessas normas,
haverá nulidade dos atos e vai ter que ter a repetição de atos. Então, não significa, de forma abstrata, que todo juiz que atuou na fase investigatória, ele já está contaminado para a fase processual. Se o réu se sentir de alguma forma prejudicado, já existem no nosso sistema processual vários institutos buscando assegurar essa imparcialidade. É importante também destacarmos um caminho que foi adotado lá em 2008 na reforma do processo penal. Inseriu-se o princípio da identidade física do juiz. Ou seja, aquele juiz que preside a instrução é o juiz que deve proferir a sentença. Se entende que, por estar mais familiarizado com o acervo probatório, aquele juiz é o mais apto para julgar o mérito da causa. Apesar do princípio da identidade física do juiz estar relacionado com a oralidade dentro do processo penal, a racionalidade é a mesma. Ou seja, que também o juiz que atua na fase investigatória, ele vai estar mais familiarizado com os fatos. Ele seria o mais apto, por ter um conhecimento global sobre o que aconteceu, para julgar o mérito da causa do processo penal, seja para absolver, seja para condenar o réu. Então, apesar desse princípio da identidade física do juiz, ele está relacionado ao processo penal, a lógica parece ser a mesma e poderíamos aí fazer essa comparação com a atuação do magistrado nas duas fases da persecução penal. O bom manejo da jurisdição, que resultará numa prestação jurisdicional respeitadora dos direitos fundamentais, adequada ao interesse público, que salvaguarde a segurança pública, depende do grau de informações de que dispõe o magistrado para julgar. Quanto mais informações esse juiz tiver, mais ele se aproximará da verdade real. Muitos criticam o princípio da verdade real, dizendo que ele não foi mais adotado no nosso sistema, porque a verdade real seria impossível, que hoje nós adotaríamos uma verdade processual, acabam sendo coniventes com obstáculos à correta prestação jurisdicional. Por mais que a gente não consiga chegar 100% na verdade real, nós temos que buscar atingi-la. E o sistema processual ele tem que ser coerente com a busca da verdade, com aquilo que realmente aconteceu, para que ao final a gente possa ter uma prestação jurisdicional eficiente, que resguarde de um lado tanto os direitos do acusado, como também de outro o interesse público, a segurança pública. A partir de agora, nós vamos conversar um pouco sobre os elementos de informação, porque aparentemente as mudanças trazidas aí com o pacote anticrime, com o juiz das garantias, vai ter uma alteração substancial na lógica dos elementos de informação. No sistema que nós temos hoje, vigorando no nosso Código de Processo Penal, é que os elementos de informação, eles podem sim ser utilizados pelo juiz lá na fase processual de forma subsidiária. Então, vamos primeiramente olhar os dispositivos que estão vigentes no nosso Código de Processo Penal e depois vamos debater sobre qual teria sido a alteração. O artigo 155 do CPP diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, esse artigo 155, o que ele diz para a gente? Que o juiz, no seu convencimento motivado, lá na hora de sentenciar, ele tem que primordialmente se utilizar das provas, ou seja, porque elas foram produzidas sob o contraditório judicial. É possível, sim, por esse artigo 155, que os elementos de informação também sejam utilizados, só que apenas de forma subsidiária. Por quê?
eles não podem ser utilizados de forma exclusiva, isoladamente pelo magistrado. Eles precisam ser somados ao conjunto probatório. Por isso que não podem ser utilizados como argumentação do juiz de forma exclusiva e isolada. As únicas exceções em que se admite que eles sejam usados de forma exclusiva é no final do dispositivo, quando diz ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, porque aqui já vai sim ter natureza de prova. Claro que algumas delas com contraditório diferido, mas já tem uma natureza diferente. Vamos também olhar o artigo 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, primeiro, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Sobre esse dispositivo que nós já temos aqui em vigor no nosso CPP, o que a doutrina já vem dizendo há algum tempo? Que o juiz não pode, de ofício, ordenar produção antecipada de provas antes de iniciada a ação penal. Isso porque feriria o nosso sistema acusatório. Então, o juiz só poderia agir de ofício no curso da ação penal, já na fase processual. Aí se admitiria isso que está no inciso 2, que de ofício o juiz atue quando for aí para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Ou seja, em busca da verdade real, o juiz, quando estiver em dúvida, poderia sim produzir provas de ofício, mas a doutrina, já há algum tempo, só admite que isso aconteça na fase processual, não na fase investigatória. Então, podemos concluir que esse dispositivo, ele visa buscar a verdade real, claro, dentro de limites estreitos, porque, como acabamos de ver, o juiz não pode agir amplamente de ofício e nem se utilizar apenas dos elementos de informação. Então, esses dispositivos, visando a verdade real, ele traz alguns limites para o magistrado, mas, de alguma forma, ele permite que o magistrado se utilize dos elementos de informação de forma suplementar. Então, esses elementos de informação, eles são importantes para a busca da verdade real, para preencher lacunas não alcançadas pela prova produzida processualmente. Por isso que eles servem para complementar, para ajudar a auxiliar o juiz a ter uma visão global dos fatos. Lembrando que esses elementos de informação serão depois contestáveis ali durante a persecução penal, na fase processual.